Tesouro IPCA+, com vencimento em 2040, pode multiplicar por 5 o teu patrimônio e mais. Pode fazer isso num prazo inferior, ou seja, mais rápido do que você imagina. E agora que a gente está vendo aí taxas do Tesouro IPCA+, acima de 7% ao ano, além da inflação, mesmo para os títulos de vencimento mais longo, esse tema aqui passa a ser muito importante. E muitos se perguntam, né? Poxa, será que essa aqui é a última oportunidade para pegar as taxas nesse patamar e investir num título público do governo federal? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre esse título, vou te mostrar como é que ele pode quintuplicar o teu patrimônio. Vou trazer aqui a provocação se vale a pena comprar esse título pensando em vender ele antes de 2040. Quais são os riscos que existem ao investir nesse título, que alguns não conhecem. E provocar, né? Será que existem investimentos melhores no mercado? Enfim, vamos ver tudo isso. Já deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. O que está acontecendo no mercado agora é que tem muita gente querendo colocar a parte relevante do seu patrimônio em títulos de renda fixa e não é à toa. Está falando de um prêmio alto por um risco relativamente mais baixo. Os títulos do Tesouro IPCA+, vencimento mais curto, estão pagando quase 8% acima da inflação e os de vencimento mais longo estão pagando 7,11%. E aí só para contexto, tá? O Tesouro IPCA+, que é o título alvo desse vídeo, ele é um título público do governo federal com comportamento híbrido. Ele tem uma parte dele que ele é pós-fixado, que é a parte que vai render igual à inflação, ou seja, quando você investe nele e mantém o título até o vencimento, você tem a garantia que ele vai render inflação, mais uma parte pré-fixada, uma taxa de juros que supere a inflação, o que torna esse título híbrido e muito bom para proteger o teu patrimônio da inflação que vai corroendo ele, desde que, é claro, você mantenha ele por um prazo mais longo. Já vamos falar mais sobre isso, mas antes eu queria te mostrar uma característica legal também dos IPCA+, que é o fato de que essa classe de investimentos dos títulos públicos é aquela que tem um vencimento mais longo. Então, enquanto o título pré-fixado mais longo vence em 2035, o Tesouro Selic mais longo vence em 2031, os IPCA+, têm prazo até 2050 ou 2060 com juros semestrais. Então, você tem a possibilidade de investir por longuíssimo prazo e travar uma boa taxa de retorno. E outro ponto que chama muito a atenção dos investidores é que essa família de títulos, os IPCA+, estão com as taxas recordes nesse momento. O título de 2029, que estava subindo as taxas sem parar no ano passado, alcançou patamares históricos. E aí quando a gente olha para o 2050, a gente viu que essa taxa bateu 7,1% ao ano, voltou para 6,84% e agora está de novo perto de 7% ao ano. E antes de eu falar dos IPCA+, em si, é importante eu trazer a relação entre macroeconomia como um todo e taxas de juros de longo prazo. A começar pela relação inversamente proporcional entre o comportamento das taxas desses títulos públicos e dos seus preços. E eu quero que você imagine nesse momento 2 galões de água, né, 2 reservatórios de água unidos por um cano. Existe uma quantidade de água total nesses 2 reservatórios que estão conectados ali por um cano. Pensa que um reservatório é a taxa do título e o outro é o preço. Se a taxa, o reservatório da taxa aumenta, quantidade de água, logo isso significa que, como eles estão unidos por um cano, o reservatório do preço vai cair um pouco. Agora, se a quantidade de água aqui no reservatório taxa cair, a do preço vai aumentar um pouco. Importante você entender de qualquer coisa essa relação inversamente proporcional entre preço e taxa dos títulos. Então você pode ver aqui, ó, que quando a taxa aumentou bastante, ali em fevereiro de 2025, o preço caiu. O preço saiu de 1.521 para cerca de 1.449. Depois, quando as taxas ali saíram de 7,5% ao ano pro IPCA+ 2040 e foram até 6,81 em julho, o preço ele aumentou bastante. Esse título saiu aqui de R$ 1.400 para mais ou menos R$ 1.600. Teve um ganho bem grande no curto prazo. Agora que as taxas voltaram a aumentar, o preço voltou a cair um pouco. Entendido esse ponto, a próxima pergunta é: por que as taxas oscilam? Por que as taxas sobem às vezes ou caem às vezes? E aqui entra a questão macro. Pensa o seguinte: você tem 2 amigos, tá? Você tem 2 amigos que você gosta muito e esses 2 amigos eles estão pedindo dinheiro emprestado para ti. Aí um desses teus 2 amigos é um cara que tem uma renda boa, tem um custo de vida relativamente alto, mas um pouco abaixo da renda, consegue poupar na média. Historicamente ele poupa dinheiro, mas ele tomou algumas decisões erradas, fez umas cagadas financeiras ali e precisou de dinheiro. Agora o outro amigo é um amigo que tem também uma renda bem elevada, uma renda até crescente, tá? Que cresceu bastante, só que o nível de vida cresceu ainda mais. Então esse cara que sempre que aumenta o salário dele, ele aumenta muito mais o padrão de vida. E já faz anos que ele está gastando mais
do que ele ganha. Bom, aí você tá com esses dois amigos pedindo dinheiro e o seu dinheiro ele não é infinito, você tem que escolher para qual deles você vai emprestar. Se tudo mais fosse constante, eu não tenho dúvida que você emprestaria para esse amigo aqui, que tem uma renda maior do que o nível de despesa, porque é muito mais provável que ele vai conseguir te pagar, vai honrar seus compromissos. Não faria sentido você emprestar o dinheiro para esse cara aqui. E é por isso mesmo que esse cara aqui, que está em problemas, está em mais apuros, precisa te oferecer uma taxa de juros maior para você aceitar emprestar o dinheiro para ele. Bom, os amigos são os governos. Você, nesse caso, é a média do mercado, são os investidores. Muitos investidores se perguntam, porra, por que eu investiria no Brasil, num título pagando, sei lá, IPCA mais 4% ao ano, se eu posso investir nos Estados Unidos, nos títulos públicos, pagando 6% ao ano em dólar ou 5% ao ano em dólar? O investidor não é burro, ele quer maximizar a sua alocação de capital. E no caso do Brasil, pelo governo, está consistentemente aumentando o nível de despesa, está dando sinais claríssimos de que ele não é um governo fiscalmente razoável. Está fazendo isso mesmo aumentando muito a arrecadação, mesmo aumentando muito o imposto. O que aconteceu foi que a expectativa pelas taxas de juros cresceram. No início de 2024, por exemplo, o mercado esperava ver no Brasil juros de longo prazo ali na casa dos 10% ao ano. No final de 2024, o mercado passou a esperar mais de 13% ao ano de taxa de juros de longo prazo. O mercado espera amplamente que a taxa Selic em 15% ao ano vá se manter lá em cima. E é por causa disso que as taxas do Tesouro IPCA+ estão constantemente acima de 7% ao ano aqui ao longo de 2025. Eu trago tudo isso para você entender que em prazos mais curtos, esse tipo de título ele tem risco. Por quê? Porque se essa taxa aumentar, for para 8%, 9% ao ano, o preço desse ativo vai cair. Se você mantiver ele até o vencimento, tá tudo bem, você vai receber exatamente aquilo que você contratou, entre a data do investimento e data do vencimento. É importante eu trazer isso, por quê? Porque quando o Tesouro IPCA+ passou de 6% ao ano, tinha muita gente falando, não, vai ao IN, investe tudo ali, não tem erro. Essas taxas subiram para IPCA mais 6,5% ao ano, o título caiu no curto prazo, e todo mundo falava, não, tem que ir lá, agora está melhor ainda. Aí aumentou para IPCA mais 7% ao ano e por aí vai. Então não existe uma garantia enorme que essas taxas não possam aumentar num prazo mais curto. Isso aqui não é terrorismo com o investidor, isso aqui é porque eu vejo que tem investidores que têm menos tempo para investir, que têm menos conhecimento, que às vezes são pegos de surpresa, compram um título com vencimento mais longo, as taxas sobem, o preço desse título cai, os caras pensam, porra, perdi dinheiro na renda fixa, nem sabia que isso era possível, achei que renda fixa só subia. Então é importante trazer esse contexto aqui antes de entrar aqui no ponto sobre como quintuplicar o seu investimento. Vamos lá, aqui por exemplo, tá? Você vai lá, coloca seu dinheiro no Tesouro IPCA+, com uma taxa de 7,14% ao ano. E aí espera 5.400 dias para ver o seu dinheiro quintuplicar. Isso aqui são dados com base na calculadora do próprio site do Tesouro Direto. Então o que a gente está vendo ali? Uma rentabilidade líquida de imposto de renda de 12% ao ano, ele tão sonhado 1% ao mês, só que com esse detalhe de que a simulação é você levando o título até o vencimento, o que talvez não faça sentido para ti, talvez pela tua idade, talvez pelo prazo dos teus objetivos financeiros. Tem gente que pensa, poxa, não quero levar por 15 anos, não tem esse longo prazo aí. Tem como ganhar mais dinheiro antes? Bom, fazendo algumas simulações aqui, né? Mantendo a taxa constante, vendendo o título em 2030, você transforma 100 em 172 mil, vendendo em 2035 você triplica o dinheiro, vendendo em 2032 você pode duplicar. Só que aqui tem uma pegadinha, entre aspas. Eu estou calculando aqui projeções com uma inflação de cerca de 5,8% ao ano, que levam aí esse ativo a se multiplicar por 5, mais 5 vezes até 2040. Se a inflação for menor, for de 3% ao ano, por exemplo, você não vai quintuplicar teu patrimônio nesse prazo, vai multiplicar ele por cerca de 3,7 vezes. Por quê? Porque ele vai render menos, já que parte dele promete a inflação. Só que em termos reais vai ser até melhor para ti. O que são termos reais? É termos de retorno já descontado da inflação. E é claro, nesse cenário, num cenário hipotético de inflação constantemente mais baixa, em 3% ao ano, valeria talvez mais a pena você diversificar entre esse título e o tesouro pré-fixado. Então esse aqui é um detalhe importante. Outro detalhe é que, embora seja lá estampado no Tesouro Direto que esse título rende IPCA mais 7,14%, lembre-se que existe um negócio chamado de imposto de renda, que é parte do governo, é claro, sobre a sua rentabilidade. E aí, quanto mais render o teu título, menos vai ser o retorno real dele. Então se pegar aqui uma taxa pré-fixada de 7,14% ao ano, projetar uma inflação de 5,8% por 15 anos, seu retorno vai ser de quase 6 vezes, mas aí vem o leão, pega aquele líquido de imposto de renda, reduz o retorno, que leva a taxa do 7,14 para o 6,17 ao ano, aqui sim já é líquido de imposto. Que é um cálculo que eu fiz com a calculadora de renda fixa do Clube do Valor, que você pode acessar apertando aqui no primeiro link na descrição. E quando você tem aqui, tá, um retorno real
ao ano projetado, que é o retorno já descontado da inflação, já descontado de custo, você pode usar um negócio chamado de regra dos 72 para saber em quanto seu patrimônio realmente se multiplicou, em quanto ele aumentou o seu poder de compra. Como é que funciona essa regra? Muito simples, pega 72, divide pela taxa de retorno descontado da inflação, você vai ver aqui que nesse caso, a cada 11 anos você dobra o seu patrimônio. Ou seja, em 15, você não vai ter multiplicado por 5. Se você levar a taxa de 6,17% ao ano em 15 anos, você vai ver que você multiplica esse patrimônio por 2,45 vezes. Enfim, acho importante você entender o funcionamento do Tesouro IPCA+, acho importante você entender o risco dessas taxas subirem no curto prazo e o preço cair. Importante você entender também o impacto do imposto de renda, porque a principal conclusão aqui, da pergunta, poxa, esse aqui é o melhor investimento que tem, é a oportunidade da década, ela sempre vai ser depende. Não existe pegar aqui, ligar a câmera e falar uma resposta universal. Essa resposta aqui não serviria para a alocação do patrimônio do meu pai, por exemplo, da minha mãe, dos meus avós, imagina. Não existe resposta universal em investimento. E mesmo se eu pegasse alguém jovem, possivelmente não faz sentido alocar 100% do patrimônio nesse ativo aqui. Vale mais a pena montar uma carteira bem diversificada, colocar também títulos pré-fixados, eventualmente títulos privados que sempre tendem a render um pouquinho mais do que os títulos públicos, existe um prêmio sobre eles, montar uma boa alocação. Enfim, não existem respostas óbvias em investimento. Mas é claro, com um bom conhecimento você consegue tomar melhores decisões. E se é de conhecimento que a gente está falando, preciso lembrar que recentemente a gente trouxe a possibilidade de qualquer investidor ter acesso ao que há de melhor de conteúdo, ferramentas e proximidade com o Clube do Valor, com a Wealth Investors Club. O nosso clube de investidores do Clube do Valor, você tem acesso a esse tipo de ferramenta, a um conteúdo exatamente como é que funcionam nossas estratégias, as mesmas estratégias que a gente coloca em prática gerindo mais de 4 bilhões de reais. Você pode conhecer melhor o Wealth Investors Club nesse link aqui, fazer uma aplicação para participar dele e pode ter acesso, é uma provinha dele, essa calculadora aqui de renda fixa de forma gratuita, apertando no primeiro link na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, que eu deixei alguns vídeos complementares a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.